Sejam bem-vindos a mais uma unidade de aprendizado. Nesta unidade, iremos compreender quais os fatores que afetam o desenvolvimento de um software, né? Então, qual é o papel que nós temos que exercer na utilização de padrões de desenvolvimento para alcançar uma qualidade satisfatória em nosso produto final? Quais são as ferramentas, né, que irão nos auxiliar, ajudar, né, neste desenvolvimento? E como é que se dá a investigação quando nós recebemos uma demanda, né, de construção de um software? Também iremos verificar quais são as etapas formais que devemos cumpri-las para que ao final nós possamos ter um relatório de análise de um sistema, seja esse sistema existente ou um sistema ainda a existir, ok? Então vamos lá. Bom, queria iniciar aqui com quais são os principais fatores que afetam o sucesso no desenvolvimento, né? Sem sombra de dúvidas, existem inúmeros fatores. Dentre eles, nesse momento da nossa disciplina, no momento que vocês ingressam no curso, sem sombra de dúvidas, os fatores de qualidade, tá? Ou seja, qual o impacto de uma mudança que esse software irá ocasionar dentro da organização e a qualidade e os padrões que nós devemos garantir nesse desenvolvimento desse software, tá? Obviamente, quando nós inserimos um sistema computacional, seja em qualquer organização, nós temos que modificar de forma grande ou de forma mais leve os procedimentos, a forma como os usuários executam suas atividades. Então, os impactos, né, que a gente gostaria de destacar neste momento é, sem sombra de dúvida, o grau da mudança que ocorrerá dentro da organização. A qualidade, ela, sem sombra de dúvida, é a nossa meta fundamental, é a nossa meta primária, garantir com que o produto final ele seja satisfatório, né? Na verdade, nós buscamos sempre a superação da satisfação do nosso cliente. E os padrões são aqueles padrões já mundialmente reconhecidos, ou seja, são as boas práticas que nós devemos exercer para garantir que lá no final nós não tenhamos uma decepção, ou seja, nós possamos entregar ao nosso cliente aquilo que devidamente foi solicitado com a devida qualidade, tá bom? Bom, como é que nós faremos tudo isso? Obviamente, o desenvolvimento de um software não é algo trivial, né? Não é algo rápido de se fazer. Então, para tanto, nós temos diversas ferramentas no mercado que irão nos auxiliar, ou seja, minimizar, tá, algumas atividades, alguns processos. Essas ferramentas são denominadas ferramentas cases, né? E existe para diversos objetivos, tá? Neste momento eu irei elencar algumas ferramentas que, sem sombra de dúvida, vocês verão no decorrer deste curso de vocês, tá bom? Então, as ferramentas cases, elas objetivam primariamente auxiliar esse processo de desenvolvimento, que, como já vimos em aulas passadas, é uma sequência de atividades que devemos desenvolver, né, para que a gente possa chegar no nosso resultado. E ela fundamenta na ideia de o desenvolvedor pensar, ou seja, pensar em um nível mais alto, ou seja, dar uma abstração maior na problemática que vai ser resolvida com o desenvolvimento do software, né? Quando eu falo uma abstração maior, ela encapsula pequenas minúcias, detalhes de um software, né, para que a gente possa ganhar tempo nesse desenvolvimento. Como exemplo de algumas ferramentas que nós temos, a depender, né, do objetivo do seu software, vocês verão isso lá na frente, né, nós temos os compiladores, né? Além dos compiladores, os editores, né, de linguagens de programação, mais conhecido como IDEs. Então, hoje, atualmente, existem diversas IDEs. Vocês perceberão que, durante o curso, vocês terão contato com diversas IDEs, tá? E
vocês estarão adotando aquela que melhor lhe atender, melhor tiver dentro do seu escopo, tá? Então, ainda quanto ferramenta case, nós temos o GitHub, tá? O Bitbucket e o GitLab. São ferramentas atuais, ferramentas emergentes que nós estamos utilizando para acelerar esse processo de desenvolvimento, certo? Obviamente, também vocês farão uso de ferramentas de engenharia de software, ou seja, para aplicação da UML, ou seja, uma ferramenta de modelagem, né, para poder construir seus artefatos, que são os documentos formais que vão registrar todas as funcionalidades e módulos do seu software, ok? Bom, outra ferramenta de extrema importância, né, e aí vocês terão uma disciplina específica nesse curso de vocês, é uma ferramenta que possibilita o gerenciamento de projeto. Quando nós falamos em desenvolver um software, nós estamos falando em realizar, construir um projeto, né? E aí, pela natureza de um projeto, pela sua complexidade, seja o mais importante para esse controle, uma ferramenta que disponibiliza o gráfico de Gantt, que nada mais é do que a visualização de diversas tarefas e suas dependências, né? Quando é que uma tarefa pode iniciar em paralelo, quando ela tem que obrigatoriamente terminar para que uma próxima possa continuar. Não vamos esquecer que a prática de desenvolver software unicamente, individualmente, é uma prática simplesmente acadêmica. No meio empresarial, isso não pode ocorrer. Nós temos que ter uma equipe multidisciplinar. E no momento que nós temos uma equipe multidisciplinar, nós temos que gerenciar pessoas, nós temos que gerenciar tempos, né? O tempo dessas pessoas, o conjunto de atividades, tá bom? Então, o diagrama de Gantt, ele vai exatamente auxiliar com que a gente possa cumprir os prazos desse projeto, tá? Bom, ainda falando de algumas ferramentas que auxiliam o gestor de projeto, e vocês, quanto analista de sistemas, também exercem essa função de gestor de um projeto, nós temos ferramentas também bem atuais, algumas delas de menor profundidade, outras até de maior. A exemplo do Trello, o MS Project, uma ferramenta adotada por todo e qualquer gestor de projeto hoje, o Asana, Basecamp e o Teamwork, tá? Então, são apenas mais exemplos de algumas ferramentas que vocês terão contato durante o curso de vocês e vocês podem já fazer uso já de imediato para que possa estar conhecendo as suas funcionalidades, tá? Bom, e agora vamos partir para uma continuidade de fato, né, teórica, conceitual da nossa ementa. Então, como é que nós iremos desenvolver um software dentro de uma organização? Obviamente, o desenvolvimento de um software ele tem que ser demandado, né? Ou demandado, ou se originar por uma observação de um problema ou melhoria de um processo, né? Nada impede que nós, quanto analistas de sistema, observemos um processo e verifiquemos que podemos otimizá-lo através de uma ferramenta computacional a ser desenvolvida, tá? Mas em ambas essas duas vertentes, nós sempre iniciamos com a investigação, né, desse sistema, né? Hipoteticamente, nós podemos perceber que o sistema que o setor de marketing utiliza para a captação de cliente, ele é um sistema arcaico, ele é um sistema que já não acompanha, né, o que os nossos concorrentes estão utilizando, e daí nós possamos sugerir adições de funcionalidade a esse sistema existente ou até a construção de um novo sistema em plenitude, tá certo? Bom, a investigação de sistema, ela é a primeira fase, né, de um sistema de informação, seja ele novo ou modificado. E o seu propósito é identificar problemas potenciais e oportunidades, considerando à luz das metas da empresa, ou seja, sempre alinhado ao negócio da organização, tá? Então, a fase de investigar um sistema, que é o nosso primeiro passo, ela vai estar dividida em identificar o escopo, né, daquela problemática,
definir a equipe que vai atuar nesse projeto de software, nesse projeto de sistema, analisar a viabilidade, e nós veremos mais na frente que nós não devemos analisar apenas a viabilidade de custo, isso é apenas uma vertente, mas temos que analisar a viabilidade operacional, viabilidade de tempo para a organização, enfim. E vai culminar na fase da construção de um relatório final. Já adianto que na próxima unidade vocês terão uma prática a ser realizada, né, com o objetivo de vocês mesmos construir um relatório final baseado em uma situação, obviamente, hipotética, tá certo? Então, já na fase de escopo, né, quando nós vamos iniciar a nossa atividade para identificar o escopo, nós temos que, antes de mais nada, tentar obter resposta para algumas questões cruciais para o desenvolvimento de todo ou qualquer sistema. Que questões são essas? Quais os principais problemas que pode ser resolvido pelo novo sistema ou pelo sistema melhorado, um sistema existente, ou seja, aperfeiçoado, tá? Então, quais são os principais problemas? Não raramente nós somos demandados para desenvolver soluções para uma problemática, porém a pessoa que a demanda não tem uma visão, né, de software, uma visão processual, e aí ele acaba que negligenciando outros problemas menores que lá na frente, né, no nosso projeto, pode se tornar o nosso principal problema. Quais as oportunidades um sistema novo pode fornecer para a organização? Tá? Quais são os benefícios? É um benefício apenas de melhoria para o usuário operacional ou ele de fato traz uma melhoria para a organização, né? O que novos hardwares, softwares, banco de dados, telecomunicações, equipe ou procedimentos melhorarão o sistema existente ou serão requisitados a um novo sistema? Quais são os custos potenciais, custos físicos e variáveis? E quais são os riscos associados no desenvolvimento desse projeto? Então, inicialmente, nós tentamos obter resposta a esses questionamentos. No momento que nós obtemos essas respostas, nós teremos informações suficientes para dar um passo seguinte, ok? Bom, ainda nessa vertente, né, de esclarecimento sobre a problemática que nos é demandado, nós temos que muitas organizações adotam um procedimento formal para iniciar o desenvolvimento de sistema, né? O formulário de requisição de sistema é um documento preenchido por alguém que deseja que o departamento de TI, né, aquele departamento que tenha formalmente um analista de sistema, seria a pessoa a ser requisitada, iniciar uma investigação de sistema que ela pode ser a construção de algo novo ou a melhoria do existente, tá? Tais formulários incluem as seguintes informações, certo? Antes de eu passar aqui para essas informações, é importante esclarecer a vocês que em uma empresa que não tem a formalização, obviamente nós temos um processo comprometido de desenvolvimento de sistema, né? Quando nos é demandado a solução para uma problemática, né, nós estamos desenvolvendo algo que apenas está na cabeça de quem demanda, os seus objetivos, suas expectativas, e para tanto nós precisamos documentar isso. Documentar por quê? Porque em 99% das vezes, no decorrer do projeto de software, né, a pessoa que demandou diz, mas não era isso que eu quis dizer, ou então, já que tem isso, vamos adicionar mais essa funcionalidade. Então, ou nós analistas definimos antes mesmo de entrar na fase de desenvolvimento, ou certamente o custo desse software ele vai ultrapassar o seu projeto, né? Porque haverá mais tempo a ser despendido, haverá mais recurso por algo que não foi planejado anteriormente, tá bom? Então, esses relatórios que demandam, eles têm que ter problemas ou oportunidades para o sistema, objetivos da investigação do sistema, visão geral e o custo, obviamente, estimado. São as informações mínimas que nós temos que ter documentado, né, para que a gente não possa ter surpresas lá na frente.
O segundo passo, que é a definição da equipe, né? Vamos resgatar um pouco na memória, o desenvolvimento de software é um projeto multidisciplinar. Vimos que o analista de sistema ele é o ponto-chave, né? Ele se comunica com diversos atores organizacionais dentro da organização e até externo, certo? É ele que vai gerenciar toda essa situação. Porém, nós temos um grande conjunto também de pessoas que devem participar. É o usuário final que vai utilizar a sua solução, é a organização, são os fornecedores, enfim, e toda a parte da equipe técnica. É o administrador de banco de dados, é o técnico em requisitos, que vai extrair esse requisito para elucidar, tá? Então, logo após de ter investigado, né, essa demanda, ter obtido resposta àqueles questionamentos, nós definimos a nossa equipe, que normalmente ela tem um gerente de projeto na pessoa do analista de sistema, os usuários, a equipe técnica e os tomadores de decisões, né? Quem são esses tomadores de decisões? Esses tomadores de decisões são a alta hierarquia daquele setor da organização a qual o teu sistema vai impactar, vai atuar, tá bom? Definido, tá? A nossa equipe, nós passamos para a terceira atividade, que é a análise de viabilidade. E aí, como eu falei, é importantíssimo que não haja apenas a análise da viabilidade econômica, né? Não apenas relacionada ao custo. Vivemos em um mundo a qual a tecnologia ela é muito célere, né? Então, o que nós planejamos utilizar hoje, daqui a uma semana pode ser que haja algo mais novo que vai potencializar a tua solução com um custo 2 vezes maior. Então, é importante sim que a gente tenha esse cenário econômico planejado previamente, porém, nós devemos também ter a análise da viabilidade organizacional. Como eu falei, não vamos cair no erro de desenvolver algo apenas para suprir a necessidade do funcionário A, B, C, setor A ou C. Né? Esse software, essa solução, ela tem que, antes de mais nada, estar alinhada às estratégias de negócio da nossa organização. A viabilidade operacional, certo? E é aqui nessa viabilidade operacional onde se estabelece um ponto de decisão importantíssimo, né? Nós conseguiremos desenvolver essa solução internamente ou não? Ou é melhor com que a gente vá atrás de um fornecedor para que ele desenvolva para nós ou até comprar um software de prateleira? Então é nessa viabilidade operacional que isso ocorre. A viabilidade econômica, que nós já tratamos em unidades anteriores, viabilidade técnica, né? E a viabilidade de prazo, né? Então não existe uma viabilidade que se sobreponha a nenhuma outra aqui. Todas essas análises, elas são extremamente importantes. Se nós pararmos para perceber, se eu planejo, realizo, faço um projeto de um software, a qual a soma das atividades para que eu tenha ele me dê 8 meses, tá? Pode ser que quando eu esteja no segundo mês, aquilo a qual eu esteja desenvolvendo já esteja ultrapassado e aí todo o restante do meu projeto ele não faz sentido que ocorra. Então o prazo também é importantíssimo, né? O prazo da entrega dos artefatos, da entrega das soluções modulares ou não. Então, de fato, nós temos que analisar essas viabilidades, observando elas todas com o mesmo grau de importância, né, no nosso processo. E todas essas 3 etapas, ela vai culminar em um documento formal. E esse documento vocês irão praticar já na próxima unidade, certo? Hipoteticamente, óbvio, tá? Mas é na construção de um relatório pelo analista de sistema que contempla algumas informações fundamentais, né? Que informações são essas, professor? São as revisões de metas e objetivos, certo? Da organização. Por quê? Para saber se aquilo que eu irei desenvolver, ela está em consonância com a estratégia da organização ou não, com as metas, os objetivos. Problemas e oportunidades, é descrever os problemas a qual esse sistema, esse software irá, né, solucionar
E qual oportunidades ele vai abrir para a organização? Oportunidade desde mercado até a otimização de tempo, né? Viabilidade do projeto, custos do projeto, né? Benefícios do projeto e algumas recomendações, né? Então, essa é a estrutura mínima a qual Stein e Reynolds, no seu livro Princípios, né, de Sistemas de Informação, pregam, tá? Obviamente que na internet vocês encontrarão relatórios muito mais robustos, mais completos, de um nível de detalhe maior, mas nesta disciplina, como é o nosso propósito, dar os fundamentos, nós ficaremos com essas informações aqui e construiremos na prática também, baseado numa situação que vocês encontrarão na nossa plataforma, tá certo? Então, a gente fecha essa parte da análise, né? Quando nós somos demandados por um problema, a análise do projeto, a viabilidade desse projeto, e partiremos agora já para as atividades, né, que devem ser exercidas para analisar um sistema, certo? Então, a análise de sistema se inicia com a exposição dos objetivos gerais da organização e determinação de como o sistema de informação existente ou proposto ajuda a alcançá-los. Os procedimentos formalizados de análise envolvem os seguintes passos, tá? Reunir os participantes para análise do sistema. Que participantes são esses, né? É a nossa equipe técnica. Coletar dados apropriados e requisitos, né? Então, nós jamais devemos iniciar um projeto de sistema sem ter os requisitos claros, né? Todos eles fechados, que não dê brecha para que lá na frente um requisito desse seja modificado ou não. Toda e qualquer mudança em um requisito já existente, ele vai impactar em tempo e custo e possivelmente na qualidade da sua solução, tá? Então, e preparar o relatório sobre o sistema existente, requisitos para o novo sistema e propriedades do projeto. Observe que a todo momento a literatura de Stein e Reynolds, a qual esses slides estão fundamentados, ele traz sempre essa correlação do algo novo e o algo já existente, tá? Prosseguindo, nós temos essas atividades aqui representadas visualmente, né? Então, inicialmente nós devemos definir a equipe, coletar os dados, analisar os requisitos e, por fim, gerar o nosso relatório. Então, todo esse processo, seja da etapa de investigação até a etapa da análise, né, de fato, do sistema, vocês observem que é uma atividade muito próxima da gente. Nós recebemos como entrada uma informação, executamos algumas atividades ali no meio que vai nos esclarecer algo e tem que gerar uma saída. E essas saídas são os documentos formais, né? Nesta etapa aqui da análise de sistema, o nosso documento formal se constitui como um relatório denominado por relatório da análise de sistema, tá bom? Só passando rapidamente, definição da equipe, segue os mesmos padrões quando a gente define a equipe na nossa etapa de investigação, tá certo? A etapa de coleta de dados, e essa é extremamente importante para nós, tá? Supondo que eu receba o meu gestor de recursos humanos da organização e ele diga, olha, a gente está com um problema seríssimo de ponto, né? Então a gente tem que ter uma solução em software porque está havendo muito erro em folhas de pagamento, muitas reclamações. Bom, bacana, né? Então, isso é a visão do gestor de recursos humanos. Mas você, quanto analista de sistema, você não pode apenas escutar, coletar os dados do gestor de recursos humanos, pois uma folha de pagamento, uma folha de ponto, ele vai envolver outros setores da organização. Vai envolver o setor financeiro, né? Esse erro está no controle do ponto do RH, está no momento do pagamento, como é provisionado esse pagamento ou não, qual é o dia que ele tem que ocorrer. Então, observem que um problema organizacional quase nunca ele envolve apenas aquele setor, tá certo? E é nessa etapa de coleta de dados que nós iremos coletar, né? Tentar extrair o máximo de informação possível
para que a gente possa, de fato, entender e explicitar todos os problemas e assim definindo a viabilidade de desenvolver ou não essa solução, tá certo? Já que, após coletados os dados, nós temos a análise de requisitos, tá? Que o objetivo geral dela é determinar as necessidades do usuário, do tomador de decisão e da organização, né? Então, é muito comum eu dizer, eu preciso de um software que me faça X, mas esse X, na verdade, não é o meu problema, né? Eu tenho que fazer outras coisas além desse X para poder solucionar. E aí, para que a gente possa não ter tempo perdido, né, nem custos, né, econômicos também perdidos, nós temos que fazer essa análise dos requisitos fortemente, tá? E essa é uma etapa crucial para o analista de sistema, tá bom? E por fim, tá? Essa etapa ela vai culminar neste relatório aqui, certo? A qual vocês terão a oportunidade também de praticar. Em linhas gerais, essa estrutura ela está lá no livro Princípios de Sistema de Informação Industrial e Renault, um relatório que traz a informação gerais do problema, né? O estabelecimento da necessidade real daquele sistema, coleta de dados e análise dos requisitos, certo? Já realizadas, obviamente, né? Recomendações e documentos e tabelas, toda e qualquer figura que possa agregar valor nessa análise de sistema, né? Obviamente, quando a gente está analisando o sistema já existente, a gente consegue dar mais detalhamento, né? Pois a gente está ali diante de um produto já existente, tá bom? Então, esta aula a gente teve o objetivo principal de mostrar essas etapas, tá? Falar para vocês de algumas ferramentas case que vocês terão acesso durante o curso, mas principalmente passar pelas etapas da investigação de um problema que nos é demandado, seja para a construção de algo novo ou para a melhoria, e verificar quais são as atividades, né, que nós temos que desenvolver formalmente para formalizar dentro de uma organização a necessidade de desenvolver um software ou um sistema, tá bom? Então, bons estudos e um forte abraço.